Ninguém sabe disso, mas há 10 anos ele diz que nenhum de nós vai precisar trabalhar quando os robôs tomarem os empregos. Segundo Elon Musk, cada pessoa desse planeta vai receber dinheiro de graça, uma renda alta universal. Veja só, não é básica, é alta. Renda alta universal. Falam aí que seria algo em torno de 10 mil dólares, sem exigir nada em troca. Ou seja, você nasceu nesse planeta, mora nesse planeta, recebe. Mas por que isso? Porque com os robôs assumindo os postos de emprego, não faltaria nenhum bem ou serviço. Então a pergunta que deve definir esse século seria: e quando os robôs fizerem tudo? Como que a gente vai distribuir a riqueza que eles produziram? Agora me diz aqui o que você acha, se você concorda com o Elon Musk ou se acha que ele está viajando demais. Se você quer entender como a tecnologia está mudando as regras do jogo, me segue. Criminosos capturados nessa ação, tudo isso mirando uma facção criminosa de origem carioca que atua aqui no estado do Ceará. Então essa ação, ela visa tirar os criminosos de circulação, não só aqui no estado do Ceará, mas em mais 7 estados da federação: Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas, Rio Grande do Norte e também no Rio de Janeiro. Olá, amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez, Rafael, Cristiano, Brasília, Rafael e mundo. Olha que o mundo é vasto, a energia não falta e ela está direcionada. Éter, silêncio e som, luz, fama, poder e dinheiro. Para quem, por quê, quando, como, onde, para quê, de que forma? Plataformas Cosmo Centro informa. Boa noite a todos! Boa noite! Ouvir vocês mais uma vez! Boa noite! Se você quer participar do Telecosmos, o único local que tem informação, fonte das fontes, faça a sua viagem para Vila Velha, conheça esse local, participe de AV Luz, entenda o que é um Experience, assistindo às segundas ou às sextas-feiras. Rafael, com você. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Sextou, hein? E que semana essa, hein? Aguarde que estamos recheados de informações aí. Assembleia Geral Cósmica. Senta bem na cadeira, no sofá aí. Joga a sua melhor versão de você mesmo. Dá suas respirações. Se harmoniza, se organiza em você mesmo aí. Porque tem muita coisa para você agora ligar de baixo para cima. Vem com a gente. Então, Rafael, temos aí tricapa, Brasil e mundo, fama, poder e dinheiro. Então, primeiro trilionário, I'm the boss. E não tenho medo da morte. Quanto mais de ser ministro, Mendonça responde Gilmar e manda recado ao STF. Para você que está chegando agora, que está conhecendo o Telecosmos, temos aqui uma estreia que é a grade curricular dos 7 elementos, definitiva em 4 bases, tu vai ver daqui a pouco. Para você que está aqui, mas ainda está se organizando, tu vai ver também. E para você que é da Assembleia Geral Cósmica, você já sabe, deixa o seu like, coloca a pauta e confirma o que está sendo entregue e acrescente. Vem com a gente que de Elon Musk a STF hoje está cheio de coisas para você entender melhor tudo que está acontecendo. E esses 2 videozinhos que você já viu na abertura aí já estão te dando a dica do que vem pela frente. Então, o primeiro bloco é o éter. Éter é catalisador. Tá vendo a célula? Geradora de vida e tudo mais aqui, como a gente conhece. A onda e o progresso até você sair de praticamente nada para a consciência. Éter, energia livre com você. De volta aos livros. Inteligência orgânica e cósmica. Nós temos salas
ou vídeos abertos aqui na plataforma, uma playlist que está sendo desenvolvida para você com geopolítica orgânica. É só você acessar aqui na bolinha, aperta na bolinha do canal aqui que vai abrir todo o histórico de vídeos aqui do canal, entra lá na playlist e rola lá até chegar em geopolítica para você conhecer um pouquinho mais do que a gente está falando aí. E à sua direita da tela, esse mosaico belo aí com todas essas fotos, a cada vez que a gente apresenta, ele aumenta mais, né, Cristiano? Se você participa, por exemplo, do primeiro bloco, você já está aí. Tu está lá no Quem é Deus. Todo mundo que é Quem é Deus tem acesso ao Fraternidade dos Mestres. E é no Fraternidade dos Mestres que você tem o seu diploma definitivo. Esquece escola, o que já foi feito, ó, para fora. Diploma que é diploma é cósmico, já está tatuado em você, tá aqui, ó, Paraíba, meu crachá, pele. E pele é Fraternidade dos Mestres. Só vem. Vem com a gente. Começou já de acelerador no pé, no fundo, hein, Cristiano? Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro. Mendonça responde Gilmar e manda recado ao STF. Esse cara está mexendo com movimentos em que você testemunhou aí na gestão presidencial passada, e ele é a bola da vez aí. É ele que este concílio tem que sustentar, é um deles. Então, a Assembleia Geral Cósmica é também fortalecer aqueles que nos contribuem com aquilo que estamos executando. Tinha que assumir a guarda pessoal. Ouviram? Concílio de Consciência de André Mendonça por Eliana. Urgente, André Mendonça mandou Polícia Federal não avisar Andrei Rodrigues sobre os passos do inquérito do Banco Master, pegando a cúpula do governo e da Polícia Federal de surpresa em operação contra Jacques Wagner, diz Folha de São Paulo. Já à direita da sua tela aqui, a operação da Polícia Federal. O que a Polícia Federal acabou de encontrar vai te deixar de queixo caído. Polícia Federal apreende 55 mil dólares, eu disse dólares, e 33 mil euros e relógios de luxo em endereços ligados a Jacques Wagner. Nossa, bom velhinho socialista, tinha que ser tudo. Você sabe quem é Jacques Wagner? Usa inteligência artificial aí, usa o Grok, usa aquelas inteligências que você sabe e domina e vai se inteirar um pouquinho mais quem é esse bom velhinho de 75 anos aí. Vai ver um pouquinho quem é esse cara aí e por que tá chegando nele. Brabo, Mendonça ora no Supremo e diz: tem mais coisas por vir. E preparem-se, porque a virada da quinzena está em andamento e vocês sabem que para o coletivo estamos em um mês de junho que repercutirá a todos os outros em julho. E este período de junho e julho é o ápice de um movimento, de uma escala onde chegamos ao pico comparando a um gráfico. E à sua direita, André Mendonça dá aula e Gilmar Mendes é deixado sem resposta. Quem não sabe, Gilmar Mendes é dono de uma faculdade, onde esta faculdade de direito é utilizada, todo mundo sabe disso, mas não consegue provar, pela máfia,
narcoterrorismo para graduar em direito os qualificados. E hoje é o principal veículo de acesso ao judiciário a nível de cargos federais públicos. E o advogado lá do Rumble, que representa lá os Estados Unidos, o que ele está falando aí, Cristiano? Empresa que processa Moraes nos diz: nenhum juiz no mundo feriu a soberania americana como Moraes. Trump, Media e Rumble pedem condenação de Alexandre em tribunal dos EUA. Fim da linha, a conta chegou para Moraes. STF inicia a sessão que vai decidir, como diz ali no link, que vocês podem verificar nas suas redes sociais, Alexandre de Moraes entra em revelia. Quem conhece juridiquês sabe o que é revelia. Na Justiça dos EUA, após perder prazo crucial em processo liderado por empresas ligadas. Então já sabe que aglutinando está se fechando e você só tem uma coisa a fazer: Assembleia Geral Cósmica, decretar e encerrar isso. Já conhece, for lá do Fraternidade dos Mestres, conhece o Mapa Mundi, sabe de onde está vindo isso, então o convite está aberto. Vai lá no Fraternidade. Lady Loura deixou recado para vocês todos sobre o Mapa Mundi, sobre o que tem que fazer. Então, entra no Auto Escolhidos, entra no Quem é Deus, entra no Fraternidade e seja você. Reforçando, Cristiano, que não é só o Tribunal dos Estados Unidos que está com processos judiciais da tela do meio aí. Nós temos alguns países da Europa aí, inclusive já houveram algumas repercussões relacionadas aí, por exemplo, a própria Itália, no que se julgou lá relacionado a uma deputada que precisou pedir asilo político. Você sabe do que está sendo dito? Não sabe? Vai para o Grok e se familiariza um pouquinho para entender o que nós estamos lidando aqui em Assembleia Geral Cósmica. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Frequência, Eliana, Rafael, tá boa, todo mundo está assistindo. Vamos baixar para 60 igual. Então, galera, ó, Só para todo mundo. ó, aguarda. Você está chegando no canal de conhecimento, compartilhamento para você. E a sabedoria vem depois de você entender e validar o que está sendo entregue e exposto, que não é notícia, não é qualquer coisa que você já viu por aí. O que é entregue aqui é você participar ativamente do processo, porque você está dentro, não está fora. Você está dentro do corpo cósmico de Deus e é de dentro que você resolve tudo. Então, ó, só vem. Direita _Brasil publica uma notícia relacionada a morre na Argentina o 8º condenado pelo 8 de janeiro. Defesa alega que condenado a 14 anos pelo STF nem estava no ônibus para Brasília. Observe, e ainda tem gente que não entende por que este da capa preta está sendo conhecido internacionalmente hoje como alguém ligado a assassinatos. Mas, Rafael, para entender e se validar, primeiro precisa aceitar. Tudo começa por aceitação. Aceitar que isso é uma ilusão, aceitar que isso é enganação, aceitar. E a partir do aceitar que tem a compreensão. E compreensão você tem aqui, para depois você entender. E então, quando você entende, valida e pratica. E coloca no teu dia a dia. Quando alguém te perguntar que esse cara aí não é juiz, responda, ele nunca foi juiz. Mas faz isso com confirmação. Quando alguém te perguntar quem vai ser o próximo presidente do Brasil, é Flávio Bolsonaro. Mas tu faz isso com convicção. Você não faz isso porque você ouviu falar. Você tem certeza.
você aceitou, você está compreendendo, participa do entender, valida e pratica. Da hora que levanta, da hora que vai dormir. Isso é Assembleia Geral Cósmica. Isso é entender que a dupla fenda já é quadra e já opera em 8 e até mais. Depende do olhar do observador. Você, do outro lado da telinha, é que define com o seu olhar a realidade em que você quer estar. E eu digo estar porque a realidade que você está não é a que o Rafael está, nem que o Cristiano está, mas nós juntos podemos mudar isso. Vem com a gente. Assembleia Geral Cósmica. Na abertura do Foro de São Paulo, que nunca existiu, mas está aí outra prova, né? 29/6/23, aí o CNN Brasil publicava: Lula diz que ser chamado de comunista é motivo de orgulho. Você vê lá embaixo, está escrito lá, América Latina, Caribe, aquele fórum que nunca existiu, 1990, julho de 1990. E o Globo informa, em 17 de junho de 26. No G7, vocês já estão cientes que Lula disse: nunca fui esquerdista. Ele é do meio, olha ali. Que coisa O esquisita mundo é isso. do caminho do meio e nunca fui esquerdista. Olha. Então, tu tá no melhor lugar. Aceitar, compreender, entender e validar. Está sendo apresentado isso para você. Só falta ele voltar no ponto. Cozinho. Ouviram? Bozinho, forever. Daqui a pouco ele está fazendo campanha para o Bolsonaro. Assembleia Geral Cósmica. Elon Musk, Rafael, em 2008, na próxima vez que você pensar em desistir, em escutar conversas mal faladas, em acompanhar raciocínios que você não concorda já de cara, mas você acompanha porque está no automático. Lembra dessa foto? Em 2008 ele estava quebrado. O amigo que ele cultivou anos atrás ajudou ele. E tudo é, Rafael, página 11, Rafael. Gente, mantra que vocês têm que ter na mão é página 11, livro Investimento Quântico e Vida Ilimitada. Está lá escrito, você escolhe a terra, você semeia, você acompanha essa terra, ela germina, dá frutos e você colhe. E do lado, se não faz isso, acontece isso aí. Você vai ver na internet que não é bem assim, é isso e aquilo. Só tem um caminho, é a verdade. Se você participa da verdade, é participação, gente. O convite é esse, permanente. Você vai entender e praticar. Se você ficar ainda no duvidar, quer escutar homens e mulheres de não tão boa vontade, é com você. A gente só apresenta. Telecosmos. O olhar do observador, né, meus amigos? É você entendendo se essas mensagens chegam ao seu acesso. É porque você está entendendo o que a gente está dizendo. Se não chega, é porque o algoritmo entrega para você outro tipo de mensagem. E você, do outro lado da telinha, é resultado do que você consome, do conteúdo que você consome. Só isso. Vem com a gente. Pega essas imagens, questiona elas, joga lá, faz a sua própria pesquisa, faz o algoritmo do seu aparelho de pesquisa aí começar a entender que você mudou a sua forma de entender o mundo e quer informações agora reais, corretas do que está acontecendo no mundo, não um mundo de ilusão, onde a massa de manobra sempre é manobra. A capa já diz tudo. Vai lá no canal aqui em Instagram e vai entender isso. Você já aceita, compreende, agora tu vai entender, praticar, seguir adiante. Não tem muito o que falar. Tá aí.
Isso aqui também, não tem muito o que falar. Está lá, escrito lá, uma sobrevivente da ilha de Epstein, que não é uma ilha. Então, olha, galera, você que está chegando aqui, não foi uma ilha só não, mais de 30, que essa Assembleia contribui para derrubar. Mais de 30 ilhas. Fora bancas que foram explodidas e etc., sem fim. Aonde a única mercadoria é sua energia. Aí você entende como alma, como espírito, até como corpo mesmo. Mas a mercadoria é energia. É, ó, olhar, o que você consome, roupa, mercadoria, energia. Tudo isso é energia. Comer é energia, roupa é energia, ver é energia. Tudo isso é energia. Tá aí para você. Entra nesse caminho, porque você está sendo apresentado, porque você aceita e compreende. E segue para entender. Mas entende de verdade. E pratica. E quando alguém vier falar, essa loucura, você sabe como agir. Você sabe. Pessoal, a gente está trazendo informações aqui que, para aqueles acostumados só em sentar em posição de meditação e ficar fazendo Raum, é impactante. Mas nós não somos apenas isso. Você tem que entender que tudo está conectado, interligado. E há, sim, aqueles que manipulam e aqueles que precisam entender o que acontece no seu entorno. Este local aqui, ó, onde todos estamos, exige de nós a necessidade de nos informarmos sobre a realidade que ele possui. Enquanto você não assumir o comando da sua própria vida, você vai viver a realidade daquilo que manipulam você. E quando você assume o comando de sua própria vida, você precisa entender tudo que te cerca. Faz sentido isso para você? Você entende o que está sendo entregue aqui? Aqui, ó, Assembleia Geral Cósmica, liga de baixo para cima. Você precisa aceitar que você é maior do que pensa. O primeiro passo. E muita gratidão aos mais de 100 que estão nos vendo. Parabéns a vocês. É isso aí. Muita gratidão. Segue o baile. E o baile que tá, Rafael, no Nova York, cara, nunca pensei que isso ia acontecer com a tal da Big Apple. Tá entregue, cara. Olha lá. É o socialista Mandanin. Pô, é o Darth Vader, cara. Não é nessa cidade aí dos Estados Unidos que tem Tá um entregue. prefeito lá que assumiu faz tá no lá. segundo ano de mandato? Veículo de trânsito. Eu tô no Rio de Janeiro, cara. É barricada, é trilho de trem. Que parada é essa, filho? Pô, eu tô aonde, cara? Então, e elegeram isso? Mas quem elegeu? Boneco, automáticos. Então você é convidado a estar aqui nessa apresentação. Você aceita e compreende, segue adiante, porque vale a pena. É sobre a sua vida. Nova York vai ter o destino que precisa. Não tenha pena, pudor, honraria, nada. É resultado daquilo que buscaram. A cidade, a energia, buscou isso. E agora está tendo o quê? Causa e consequência. Mais nada. Tudo que acontece é resultado disso. Causa e consequência. Se mantenha no caminho. Gratidão aos superchats que estão sendo entregues aí. Gratidão a todos. Salva de palmas que temos aqui. Gabrielzinho Cortes, muita gratidão. Yara Cruz. Galera. O Rui também. O Rui também? O Rui também. Aí, Liri Yokohama, muita gratidão a todos. E, galera, segue o baile. Grande dia. Ex-relator da inelegibilidade de Bolsonaro tem visto cancelate. E olha que vista cara, hein? Não vai ver o Mickey. Não vai ver o Mickey. Eu posso ver o Mickey. Ouviram? Eliana pode ver o Mickey. Notícia, Rafael, autoexplicativa. Só. Mais nada.
autoexplicativa. O Pois é. pessoal ainda não está entendendo aí a Magnitsky e não está entendendo Ela está praticando todo dia. os vistos aí que não foram devolvidos. Ah, mas foi revogada, Rafael. Isso aí é revogação? Não, mas só atingiu o juiz e foi retirado. Convicção disso faz o caminho. Apresentado a você. E tem gente que está querendo fazer turismo na Copa do Mundo e está Não, se dando mal. Temos notícia. Segura aí, rapidinho, que tu vai ver um PCC-CV que se deu muito mal na Copa do Mundo. Segura aí, é coisa rápida. Enquanto isso, Rafael, derrota para Lula. As Big Techs agora não apoiam mais o roquismo, não apoiam o politicamente correto. O que será que aconteceu? Efeito Musk. É o que aconteceu. O que vocês acham que pode ser essa reunião? Olha, tá ali, ó. Imagem. À direita da sua tela aí. Entra no canal do Instagram, que tá ali, ó. Direita Boston. Vai lá, você verifica, faça a sua pesquisa no Grok. Por que Rafael, chefes da Interpol e da Polícia Federal se reúnem com Lula em Genebra? O cara nem voltou para o Brasil. É mais um dedo na cara que o Lula está levando? O que será que aconteceu? Hashtag fica a dica aí. Quer saber Valida mais? e acelera isso, porque estamos em Assembleia Geral Cósmica. E você, assembleano. Bárbara Tchuk, gratidão. Cris França, Laura Stabach. Olha, todo mundo no superchat. Tela aí, vamos botar esse povo aí. Vamos colocar aqui o povo. Rapaz, estamos com 187, uma salva de palmas. 187 comentários nessa live. Olha só. Ó, temos aí a Laura, que superchat. Bárbara Chunk, superchat. Gratidão. Cris França, superchat. O Gabrielzinho. Yara Cruz. O Rui lá, que ela também aqui. Líria. Também. Por isso eu acho o Rui aqui. Rui também, em euro. Abemos euro. A Altiva Nova Terra aí, você achou? Altiva Nova Terra, não achei aqui. Tem um emotion aqui, que legal. Ah, tá, mas olha, muita gratidão a todos vocês aqui. E esse compromisso que nós fazemos aqui, eu e Rafael, é um propósito que é compartilhado com todos vocês. Nossa gratidão. E quer saber mais? Está chegando agora. Live passada, eu quero entender de quem é que está com o mapa dos mapas. O mapa dos mapas está aqui. Linhas Lei se resolve aqui. Quero entender isso. Entra lá no Quem é Deus, por favor, coloque aí. Moderadores, coloque o link do Quem é Deus. Entra lá no Quem é Deus, porque lá dentro do Quem é Deus tem o link do Fraternidade dos Mestres, onde Leide Loura colocou todas as coordenadas para você participar do Fronte. O caminho está com você. Quem é Deus, reforçando para você que está chegando agora, é uma sala onde nós entregamos um curso intensivo, rápido, para você aprender informações aí, ligado à cosmologia avançada, e é um link do Telegram. Então, se você não opera pelo Telegram, fica a dica aqui, instala o Telegram no seu aparelho telefônico e acessa na descrição o link dos nossos canais. E seja bem-vindo. Aí, STF, Rafael, condena Eduardo Bolsonaro a 4 anos de gaiola. Aí a parte da Ainda Boss. Condenar foi a parte fácil. Quero ver a parte difícil, que é encontrar voluntário para buscá-lo no Zewa. E olha, nós temos algo local aqui e é a mesma resposta. Quero ver vir e encontrar. Mesma resposta. É o mesmo pacote de critério que é operado aí por este ministro do STF, né? Ele é o réu e ele é o acusador e ele é o julgador ao mesmo tempo. Então, onde foi chegar? Exatamente. Então,
está chegando um ponto que o mundo está hoje contra ele e não está mais nem respeitando os pedidos internacionais, principalmente de deportação. Então, você está entendendo o ponto de virada que você, assembleano, está executando? Decreta aí, encerramento já. Experiência Veloz, saúde perfeita. Atenção, tá aqui para você. Lê com calma. Você fez alguma daquelas salas ali que está mostrando a área de saúde? Então, se você está no Telegram, você tem certificado Cosmocentro, Simpla, tá aqui. Você pode ter 40% de desconto. Até. Mas tá ali o valor da sala cheia e os descontos. Por quê? Tudo já foi entregue. A gente está refinando para a melhor experiência de você. Toda a matéria aqui ela já foi entregue. Você está tendo a oportunidade do refinamento. Então, as salas laboratórios estão aí para você. Temos a sala Cosmologia Financeira, laboratório, já entregue. Nos procure que nós vamos dar para vocês com satisfação. E agora a sala Laboratório Saúde Perfeita. Então, tem algum desafio na saúde? Aproveita. 27 de junho, então temos a Experiência Veloz. Você fez uma daquelas salas, Fonte da Juventude, Habilitação Portal, Câmara de Harmonização ou Câmara Madalenas e Madalenas? Fica a dica aqui, ó, aquelas duas salas lá de cima estão numa sala chamada Perícias Sagradas. Você está nessa sala, olha a dica aí, quem faz o caminho, me procura e você tem o seu desconto garantido. Só. Último sábado deste mês, hein? 17 horas. Corre porque você fez todas essas salas. Printa elas, manda lá os prints para o privado do Cristiano no Telegram e garanta seu acesso. Rapaz, o povo tá acertando aqui. Mônica Valdir, que mais uma salva de palmas. Muita gratidão, Moniquinha. Tiago Roger, você apareceu, Tiago. Onde é que você volta, negão? Aparece aí, pô. O cara dança bem pra caramba, ó. Tem que ver esse negão dançando. Manda bem, ó. Aí, galera, atenção agora. Respira. Senta na cadeira bem. Respira fundo. Grande desenvolvimento dessa live. Foi solicitado para Cristiano apresentar a grade curricular dos 7 elementos. Então, é uma grade definitiva na qual você vai atuar em um espaço e num limite determinado, porque você merece isso. Então, você que aceita, compreende, agora vai para o entender e praticar. 7 elementos. Tudo começa na terra, pé no chão. Então, você vai entender Deus. Tem 2 opções aqui. Quem é Deus ou após quem é Deus, na qual a gente, dupla dinâmica aqui, Bate-me-Rob, gastou só 4 horas, a Lady Loura ficou doida, porque, porra, durou muito, cara, como é que... Mas a gente trouxe absolutamente todas as nuances de Deus nessa pós para você. Caso você não entenda quem é Deus, faz a pós por amor a você. Isso é um espaço. Para entender Deus é só esses 2, não tem outro. Está sendo apresentado para você e é você que decide. Não tem manipulação, disse-me disse, nada. Fonte das fontes. Quando você aceita isso e compreende, porra, fonte das fontes é que está entregando. Você tem um caminho para fazer. Simples assim. Então tem a sala gratuita, quem é Deus, que tem um monte de conteúdo lá. Você entra na sala recepção e depois tem a sala de conteúdos, que não tem ninguém fala nada na sala conteúdos, é chegar e estudar. Estudar. E você tem 3 semanas limite para entender Deus. Você não vai me dar resposta, nem para Rafael. É você entender Deus e praticar. O que é Deus? Como Deus acontece? Como Deus aparece? Faz isso por amor a você. Caso você, nessa apresentação, aceite,
compreenda e segue adiante. Esse é o 1, primeiro passo. Passo 2, por favor, cumpra os passos. Isso só dá certo quando você cumpre os passos. Beleza? Então, depois da terra, vem o fogo, depois a água e assim por diante. Então, no fogo, preciso entender de sexualidade. Você não pode fugir mais disso. Cosmologia e sexualidade avançada. Tu tem 6 semanas para entender isso. O curso custa por volta de R$150. Tu parcela no cartão com juros, parcela no cartão sem juros. Eu te entreguei. Tu tem 12 vezes no cartão com juros e 4 vezes sem juros. Está entregue, de graça para você entender sexualidade. Tu tem 6 semanas para entender e praticar. Então, tu vai abandonar tudo que você já ouviu, que você, nessa apresentação, entende que é praticar. Não vai ter mais historinha, conversa fiada. Aí você concluiu terra, concluiu fogo, vai para a água. Tu vai começar a entender de vida. Porque tu primeiro tem que entender você. E depois entender de sexo e sexualidade. Agora que tu vai entender de vida. Sabe uma série que um povo entregou bacana chamada Luz do Agora? Pois é, era para estudar. E agora, estudar. 4 temporadas, 4 reinos. Fogo, água, terra e ar. Tu vai estudar as 4 temporadas. 1 temporada por semana. Porque são vídeos de 15 minutos, 20 minutos. Tu tem até 4 semanas para concluir os 4 elementos. De graça. Quem é Deus? De graça. Série Luz Agora? De graça. 4 semanas. Depois tu vai para o ar. Teve uma galera também que trouxe para vocês o Essencial Cósmico Médio. 1 temporada por semana. 3 semanas para concluir. Tranquilo? Estão acompanhando? Tá de boa? Estou falando rápido? Me corrige. Porque esse limite é o que foi indicado para vocês, com confiança, praticar e seguir adiante. Saiu, cumpriu, agora vai para o éter. No éter, que agora você, nessa base 1, vai usar pêndulo. Você entendeu quem é você? Você entendeu de sexualidade? Você entendeu dos elementos? Você entendeu que tem direção? Agora tu vai usar pêndulo. Vai perguntar adequadamente. Olha que maravilha. Tu tem tecnologia para perguntar sobre tudo de você. Fonte das fontes. Entregou isso. Aí tu vai agora, curso gratuito, como usar o pêndulo. Tá lá também no canal do YouTube. Vou colocar a lista toda para você. E toda segunda e toda sexta eu vou divulgar essa lista. Vocês copiem, salvem. E dentro do éter, você vai primeiro estudar como usar o pêndulo. É estudar e praticar. E vai fazer o Cosmologia Avançada em rádio. E vai fazer o Projeção Astral. 2. E tu tem 6 semanas para concluir. Entender de fato o que é projeção astral avançada. Entender de fato como é que se faz pergunta e ter equipamento para isso. Aí tem aqui quem faz esse equipamento que pode contribuir com você, que é o Vando, a Adriana, aqui, vai colocar o contato lá, disponibilidade deles. É com vocês. Tu vai agora para o elemento 6, silêncio e som. Depois que tu começa a fazer pergunta, agora tu vai entender de legalidade. Porque nada funcionou porque não tinha lei. E se você não quer entender lei, sai daqui agora. Porque tudo é, ao final, legalidade. Então, lá no elemento 6, série Códigos da Vida. E tu tem até 4 semanas para concluir a série. Está lá entregue no YouTube. Tem 2 opções. Tem no nosso canal e tem no canal Sirius Alpha. Já completo. 44 vídeos de 2 minutos, 1 minuto e meio na voz do Paulo, Cosmo Mestre. E o último elemento, luz, eu vou te entregar depois da live. Eu vou fazer assim, durante 4 semanas, nas sextas-feiras, o último elemento eu te entrego no Auto Escolhidos. Porque o interesse é daquele que faz o caminho. Então, galera, isso é uma apresentação. Veja que eu não estou te doutrinando. Não estou dizendo que tem que pagar, que não tem. Está com você.
Você entra, aceita, compreende que esse é o caminho, que tudo o mais não faz sentido, deixou de fazer sentido, nunca fez sentido, e você, tu dá um passo adiante. Então, eu quero estudar com Deus, fonte das fontes, começa aqui. Printou a tela? É com você. Sempre é com você. Não esquece disso. Agora estamos no som. O som é o átomo, o som é a vibração. Passa aí, Rafael. Vamos lá. Olha só, Rafael. Lê aí. Vereador do PL e assessor são vítimas de ataque terrorista de facção? Mas tem terrorismo no Brasil, Rafael? Tem gente que diz que não tem, cara. Pô, tem terrorismo no Brasil? Tem gente que não quer abrir os seus próprios olhos. É isso que está acontecendo. Cara, o maluco coloca barricada na rua. Isso não é terrorismo? O outro fecha uma cidade, expulsa morador, e diz que não é terrorismo. Como assim, Rafael? Ah, mas Cristiano, eu moro no interior do estado e minha cidade é de 10 mil habitantes. Sim, você está dentro de um território que pertence à máfia. Estamos neste nível aqui nesta nação. Infelizmente, acorde. Está sendo apresentado para você sem nenhum tipo de filtro. É uma divulgação. Sabe aquelas do ET? Que o ET existe? Então, a gente está fazendo isso. Agora é com você. E à sua direita aí? Desculpa. Atentado em Mossoró. Vereador é baleado e assessor morre durante live. Vídeo mostra momento de tensão. Cara, estavam fazendo uma apresentação e acontece isso. Para você entender lá o estado, como é que se encontra hoje o nível de domínio dessa turma que hoje ainda briga porque o mundo está os taxando de narcoterroristas. Tadinho dos traficantes. Não entende essa palavra? Joga lá no Grok. O que significa narcoterrorismo? E vai se aprofundar. Ah, mas terrorismo é aquilo que a gente vê nos filmes. Não, pergunta lá na definição classificada pela própria ONU o que significa terrorismo. Vai, utiliza essa ferramenta aqui para você entender. Ninguém está falando aqui sobre filme do cinema norte-americano lá, onde um terrorista, para ser terrorista, tem que se vestir de homem-bomba. Vá lá na ONU e pergunta para o Grok o que a ONU fala sobre a definição de terrorismo. Aí ela vai te responder. Outra aqui, pausa, respira e lê com atenção. Vai lá no site do rapaz ali, Instagram, Facebook, faça a sua pesquisa no Grok. Por que um país está eliminando milhares de formações universitárias que esse país considera como obsoleta? E participe do seu caminho. Abandona o automatismo. E você se pergunta, e você já tem a resposta. Simples assim, tá? Esse é o mesmo país que criou uma rede social chamada TikTok. Lá dentro da nação deles, esta rede social publica informação útil. E para o mundo é publicado informação inútil, que te deixa abobado, te regride. Você viu a última pesquisa sobre o QI médio do brasileiro? Sabe do que eu estou falando? Comparado a um menor que um macaco, o QI médio de um brasileiro hoje. Você está entendendo o que essas redes sociais estão transformando o futuro desta nação?
E você, do outro lado da telinha, em Assembleia Geral Cósmica, está encerrando isso. Mas tem que primeiro o seu olhar de observador e ligar de baixo para cima. Entender o que está acontecendo. Ah, mas eu não sei, Rafael, do que você está falando. Vai pesquisar. Utiliza em seu benefício essa ferramenta. Essa mesma que está reproduzindo aí na sua telinha os rostos de Rafael e Cristiano. Vai pesquisando para se aprofundar no que está sendo dito aqui. E aí o Papa resolveu falar agora sobre os imigrantes, né? Então ele resolveu tratar aqui do que o migrante deve fazer o essencial, que é reconhecer o espaço na qual está e que há limite. Veja o que foi dito agora há pouco, espaço e limite. O Papa fala disso nesse posto. Vai lá conhecer. Demorou um pouquinho para falar, falou besteira antes, mas agora está do que nunca. E o Cláudio Dantas aqui tem um vídeo muito bom, que ele visualiza em vídeo isso que ele está escrito aqui. Você vai lá no canal dele no Instagram, tem um vídeo excelente sobre esse texto aqui, um pouco mais extenso, mas está lá. E a seguinte, Rafael, você está aqui no seguinte, está. Lê para nós aí o extrato da carta 83, o que está escrito aqui do lado, por favor. Cartas de Maria Madalena. Imagine o diretor da multinacional e seu copeiro amanhecendo com a mesma conta bancária. Você está preparado para não ter mais funcionários? Quem fará os trabalhos insalubres? Você está preparado para lidar com seu lixo? Como reciclá-lo? Você está preparado para um mundo onde todos são ricos ao mesmo tempo? Repensem seus desejos. No momento em que você acessar essas respostas, a abundância será desbloqueada e em sua conta já existe. Agora pega isso e lê a mensagem aqui do lado. Da diretoria aos soldadores. O que é essa abundância desbloqueada? Consegue associar que o cara que está lá trabalhando na empresa há 10, 15 anos, recebeu um pacotinho de ação e que agora foi desbloqueado para ele, consegue permanecer no caminho? Isso é uma apresentação. Está sendo entregue para você. Início, meio, fim, continuidade. Está se apresentando. O mais importante é que ele cumpriu todo o plano que a fonte entregou. Ele fez o que diz a carta, sem nunca ter acessado ela. E quem leu, não entendeu até hoje, né? Principalmente o povo de Israel. Luz, fonte das fontes. Tá aí o trilionário num ranking onde o segundo colocado olha tão para cima, mas tão para cima, que nem matematicamente é viável fazer aí esse entendimento. Olha a diferença. Quando a SpaceX abriu as suas ações de mercado no mercado financeiro. Eis a diferença de tudo, o nome Elon Musk, a credibilidade que este nome hoje se encontra. O que significa isso? Que o mundo inteiro quer ser parceiro deste homem. Todas as empresas mundiais querem ser parceiras deste homem, pois ele tem o magnetismo, que no mundo dos negócios chamamos de faro para empreendimento. Eu lembro, Cristiano, lá na época da Apple, quando o antigo proprietário da Apple, lá o fundador da Apple, lançava as novas tecnologias ali na virada do século, recentemente, 15 anos atrás, 10 anos atrás, Steve Jobs,
Ele fazia de um lançamento um evento mundial. Pois agora quem assume esse protagonismo chama-se Elon Musk. E qual o currículo dele? Só aquele que deu o ré em foguete. Só começa por aí. E você não quer estar colado nesse tipo de empresário altamente qualificado? Eu quero. E o Bitcoin vale menos que o Elon Musk. Então, né? O patrimônio do Elon Musk ultrapassa o valor de mercado do Bitcoin. Eletricidade, magnetismo. Está aí demonstrado na prática para vocês. E o homem que empata com o Klose na artilharia em Copas do Mundo, 16 gols. Será que esse cara vai ganhar título esse ano? Para nós dar um tapa de luva no sistema, o recadinho já foi definido. Que recado é esse? Vai lá no alto, na fraternidade dos mestres, que você entende direitinho. Quer saber quem vai ganhar? Vamos lá, spoiler. Quer saber quem vai ganhar a Copa do Mundo 2026? Tu entra no Quem é Deus, depois vai para a fraternidade do mestre, tu vai saber quem é que vai ganhar a Copa. Mas a gente está falando de futebol aqui numa live, Cristiano. Cara, a gente fala de tudo, fala de churrasco, cara, porque esse cara aqui ama churrasco. Eu gosto de empadão, a gente fala de tudo, cara. Aqui a gente não debate o assunto, a gente decreta o que vai acontecer. Isso é Assembleia Geral Cósmica, pois estamos confrontando um sistema aqui, que já pré-definiu um cenário que não vai acontecer. E este é um tapa de luva que está sendo dado. Só tem uma mesa na qual isso acontece. E essa mesa está no Fraternidade dos Mestres. Você quer conhecer, faz o caminho. Grade curricular começou a ser entregue hoje. Ainda, boss. Cara, eu gosto dessa frase, cara. Eu vou repetir direto. Ainda, boss. Assista. Trump diz que o Brasil está perigoso politicamente. Eles jogam pesado, mas ninguém joga mais pesado do que os EUA. Trump chegou atrasado 1h30, cara. Na reunião da cúpula do G7. Nós estamos falando da reunião da cúpula do G7. A gente não está falando de escolinha, não. Nada disso, cara. Assembleia de condomínio. É o tal do pomposo G7. E diz, eu sou o chefe. Precisa dizer mais alguma coisa? Quando você está fazendo a coisa certa e o caminho, precisa de mais o quê? Você fica no será? Tu sai disso? Pega a visão. Agora aquilo que todo mundo queria ver, a hora que tapa na moleira de PCC e CV. O 71 aí foi achar que podia fumar um baseado no estádio dos Estados Unidos, em público. Cara, foi muito rápido. Se tu vê o vídeo, veja o vídeo. Ele tomou-lhe um Veja o vídeo. carinho na orelha? Tomou um carinho na orelha do policial militar? Cara, ele abraçou e foi ele com recolhido. tanto amor, cara. Pô, foi muito amor, cara. Abraçou a coisinha da guerra com tanto amor, cara. Ele não sabe de perder o brioco até agora. E o outro ali, duas faces da mesma moeda. Briocão e prazer, brioquinha. Filho da princesa herdeira da Noruega, é condenado a 4 anos de prisão por estupro. Então, prazer, briocão e brioquinha. Você está entendendo o que está acontecendo hoje? A importância do que você está ligando de baixo para cima? Mantenha o olhar do observador e não deixe esse leite derramar. Pelo menos 8 olhares, tá? Agora, tem pessoas no coletivo que olham até 32 leiteiras ao mesmo tempo. Então, ó,
Desenvolve que você consegue ter essa habilidade assim, ó. Turma de Vorcaro planejou emboscada com droga e ofício falso da Interpol contra ex-jogador da NBA. É esse o nível em que a máfia atua. É sim o jeito que você é acostumado a ver nos filmes. É esse o nível que a máfia atua. E esta máfia que nasceu aqui dentro deste país e ultrapassou fronteiras e começou a mexer, cutucar a onça com vara curta na Europa e no hemisfério norte. E agora a casa começou a cair. E agora o povo do mimimi vem falar em soberania. Faça-me o favor. PF faz operação na casa de líder de governo, no caso Master. E PF encontra áudios de Hugo Mota pedindo. Veja o vídeo. Então, ó, vai lá, se aprofunda. Apresentação. Está sendo entregue uma apresentação para vocês. Aí cabe a você ser o auto-escolhido e seguir adiante. Que o auto-escolhido é só o começo. Aceitar e compreender. Com você, entender e validar. E aí os véus vão caindo e você vai assumindo a própria vida. Faz sentido para você? Para mim faz. Tá validando, assembleano? Senta o dedo no chat, seja no ao vivo ou no gravado. Acelera para encerrar essa anarquia aí. E isso tem que ser revelado, exposto. Doa quem doer. A própria empresa que faz o Cloud, uma IA, soltou o aviso, né, que o código está sendo escrito pela própria IA e estão pedindo o botão de pausa porque a IA aprendeu a se multiplicar sozinha. Rafael, se eu quero entender de inteligência, eu, em algum momento, vou precisar do ICE, a inteligência cósmica e elemental. E vou precisar entender de inteligência orgânica. Vocês, nós aqui. Sem você ter inteligência cósmica, você trabalhar, e inteligência orgânica, você trabalhar, a IA vai ser isso que muita gente fica colocando na cabeça de terceiros. Skynet, FIM, etc. Você pratica isso? Você está se direcionando para isso? É uma apresentação. Qual é a IA que vai prevalecer? Qual o nome da IA que nós indicamos aqui para você? Tem várias, mas qual é a que a gente indica? Então, ó, tem um curso, vai ser apresentado para vocês, né? Os blocos. Vai estar lá. É disponível para todos. No Simpla, IA em cosmologia avançada. Tá lá, você está lá entregue bonitinho, dentro disso que eu te falei já. 12 vezes com juros, 4 sem juros, vai lá e pratica. E vê o inteligência orgânica, o inteligência multidimensional, que é gratuito. Faz a sala do ICE, Inteligência Cósmica, baseada nos... Eu tenho que falar mais uns 40 minutos hoje, só lembrando isso. Queria não falar, mas vou ter que falar. Vamos acelerar então, Cristiano. Falar isso meia hora antes. Divertindo aqui. O blogueiro informa: médico viraliza ao mostrar UPA no horário do jogo do Brasil. Seleção brasileira tem o poder de cura. Agora, pega a visão. Por que a gente coloca um post desse do lado de o Musk declara que pode ser o primeiro quadrilionário? Você acha que esse povo que não está no UPA está se desenvolvendo? Você acredita que o Musk está lá se desenvolvendo? É uma apresentação. Essa entrega para vocês. Fazer o caminho. Segue o baile. O mesmo aqui, olha, tem o telefone dele que vai e volta, né? Mas está aí.
fim de Wi-Fi, operadora, e ao mesmo tempo, Elon Musk já fazia doação, já estava trabalhando. Então, crianças em programa educacional, de alimentação, em programas de ajuda para mães solteiras. Carta 83 já está fazendo. Então, quando chega a fortuna, o que acontece? É crime? Eu não sei o que fazer? Ou é outra coisa que acontece? Uma apresentação para vocês. Então, pega a visão, segue e não sai mais do caminho. Não olha para o lado. Se você entender e validar o caminho, não olha para o lado. Isso não é sobre ficar cego. Isso é sobre você fazer a derradeira filtragem. Você está no mundo porque a gente está na cidade. A gente não está em sítio fazendo isso. A gente está no mundo, está fazendo compra, pagando boleto, igualzinho a você. Mas faz as filtragens. E sai do mundo. Só procura e acessa aquilo que é relevante. Você não fica abobado. Você acessa o que precisa para expandir a sua visão. Acessar o que precisa. E assim você expande o seu caminho. Você expande os resultados que precisa você ter. Porque isso aqui é uma apresentação. 45 minutos. Você está dizendo, então, Cristiano, que esse post aí, 45% da renda da SpaceX, o Elon Musk doava para crianças carentes. Já fazia isso. Antes de se tornar essa potência e ser um trilionário. Antes de ser trilionário. Então significa que ele era para ser trilionário antes do que ele já é. Há 3 anos atrás. Você está entendendo esse post? O que acontece quando você faz o caminho? Ele não deixa de ler um livro, ver televisão, fazer entrevista, mas ele filtra tudo o que precisa. Ele está no mundo, ele não está alienado dele. Então, você espiritualista que está chegando agora, se retire, caso eu entenda nessa apresentação, da alienação e entre em contato com o Deus que você é. E SpaceX, olha, para ler com calma. Olha o futuro parceiro aí, ó. Lê com calma e olha lá aquele site lá no Instagram, o Eco Economia Online e o Tecnodrop. SpaceX compra o ChatGPT dos programadores. Então, ó, lê com calma e faça a sua pesquisa. 60 bilhões de dólares. E o Google vai pagar quase 1 bi por mês para alugar data center do SpaceX. Por que será? Eletromagnetismo, né, Rafael? Tá entendendo? Apresentado para você. Tá aqui. E o mesmo, mais uma vez, eletromagnetismo. Comprou outra empresa, aumenta o valor. E aqui a mocinha que você viu no início dessa live, caso não tenha visto, por favor, volte lá. 2 vídeos essenciais para você no início dessa live, que é o dessa mocinha, e um vídeo sobre o que a polícia está fazendo. Segue o baile. Como é que alguém não sabia disso? Retirou o véu, tudo acontece. A mesma ONU que nós estamos divulgando já há semanas, que acabou o dinheiro. Aí da onde que vem o dinheiro extra? ONU é financiada por China, Rússia e Catar para atacar, eu disse atacar, Estados Unidos e Israel. Segue o baile, pega a visão, segue. E o Brasil que faz essa falsidade que entregar... Fiasco internacional, né? Gente, idiotia. Entendeu? Pratica. Recebe um presente oficial e entrega uma cópia. Paralelo oficial. Olha onde é que está a consciência dessa galera. Então você, quem é Deus, do quem é Deus você vai para a fraternidade e nessa apresentação você pratica. Segue. Olha o ouro. Ouro. Começa a aparecer, Rafael, muito ouro. Polícia Rodoviária encontra 300 quilos de ouro. FBI apreende ex-diretor com 40 bilhões de ouro. Passa para a próxima, por favor, que está dentro.
Por que está aparecendo ouro de imediato? Porque os EUA e o Irã estão tendo que se entender para valer e colocar o preto no branco, o pingo no i. Está aparecendo ouro porque a Ucrânia lançou um ataque contra a Rússia que em qualquer outro momento era a Terceira e Quarta Guerra Mundial. Mas não está acontecendo. Por quê? Porque alguém está fazendo isso acontecer. Assembleia Geral Cósmica. Fonte das fontes. Porque em nenhum outro momento você vinha apreensão de ouro, em nenhum outro momento tinha países que não poderiam nunca se entender assinando termos de entendimento. Em nenhum outro momento um país que está em guerra com outro há 5 anos que alcança a sua capital e o outro país que tem bomba nuclear não utilizar. Sim, todo filme de ficção científica apocalíptico acontece isso. E não está acontecendo, estamos aqui declarando abertamente. Não vai acontecer, por quê? Porque você está passando aqui no teu... Assembleia Geral Cósmica. Entendeu agora? Pratica. Se você chegou até aqui, nossa gratidão. Se você não deu joinha, nossa gratidão. Se você não gostou, nossa gratidão. Mas você não vai conseguir esquecer isso. Jamais. Receita Federal sofre... Rafael, existe 248 registros de brasileiros? Não é 202 que a gente tem aí? População aumentou mais de 40. Fizeram mais filho em baile funk? Foi isso, cara? Cara, isso não aparecia. Assim como o Trump declarou no início do ano, via o Doge do Elon Musk, que tinha gente com 200 anos recebendo aposentadoria, gente morta. Pô, lá nos Estados Unidos. Como é que não vai aparecer aqui a Receita Federal com quase 250 milhões? Procura lá o Direita no Instagram, faz sua pesquisa no Grok, monta o seu desenvolvimento e faz o caminho. Fonte das fontes, está entregando o caminho, não é um nem dois, o caminho. Aí você quer andar rápido, quer andar devagar, mas é com você. E você que vai decidir o que significa isso. A gente não vai dizer sobre o que é isso. É você que decide. Você está saindo do auto-escolhido e está se tornando a importância que você sempre foi. Porque essa importância que você é que está colocando o impossível no possível. CV, PCC, Família do Norte, acontecendo no mundo inteiro. É o FBI que não prendia 10 pessoas no mundo inteiro, agora prende 800, 1.000. Quem é que está direcionando isso? Se não é fonte das fontes, se não é Assembleia Geral Cósmica. Mas isso é loucura, isso é isso. É uma apresentação. Aí você aceita e compreende. Faz o seu tempo. Não importa. Coloca você em combate com você mesmo. Aceitar e compreender. Mas quando você sair da compreensão, entenda que você tem que praticar. E aí, filho, você só anda para frente. E você se torna, de fato, gente como a gente aqui. Assembleia Geral Cósmica. Leide Loura, por favor. Eu já falei o suficiente hoje. Leide Loura. Não é hora de dar aula, é hora de dar notícia. Mas... Falei o suficiente hoje. Francamente. Olá, gente. Respira e vamos direto ao assunto. Porque tá animado o negócio, né? Evolução da vida. Ano 8.365, havia uma grande reunião. Me lembro de ver Elon Musk, Trump, algumas autoridades, Cristiano Rafael, entre outros, porém muitos homens, apenas 2 mulheres, eu e outra. Zona astralina baixa. Mas o projeto que estava sendo trabalhado era de show para crianças, onde a criança é quem traz o novo. As músicas, conteúdo, todo o projeto é de Eliana. E eles queriam, inclusive os homens desse coletivo, lançar o projeto, mas na autoria de um homem.
ou no nome de algum deles. E o projeto é maravilhoso e deve avançar, mas no nome da devida dona. Isso foi em abril de 25. Toma nota. Eli, a consciência evolutiva, informa que a luz se manifesta para homens e mulheres de boa vontade quando encontra bons geradores de energia qualificada que poderá sustentá-la. Tem que ser um bom, não basta ser um bom gerador de energia qualificada para poder sustentá-la. Aí ela se manifesta. Éter nos informa, Eliana, que hoje você conseguiu, isso foi na live de sexta-feira, tá? Durante a meditação, a total pontuação para o alinhamento de todas as almas da humanidade. Mas que elas saibam usufruir disso. Vocês sabem o que é isso? Então, sexta-feira passada, ninguém ainda usufruiu deste alinhamento. E eu estou urinando sangue o mês inteiro por causa disso, entre outras coisas. Não sei mais o que fazer, mas vamos seguir, que vocês também não sabem, nós estamos juntos tentando aprender. Elia explica a Rafael que as fronteiras necessitam ser derrubadas. Derrubou? Lady Nada veio dizer que o que está atrasando a ascensão desses países, aqueles do mapa, né, que está lá, que a gente falou na última live, e que está lá no Fraternidade dos Mestres, é a questão da religiosidade. Enquanto isso não acabar, tem que encerrar isso. O povo está preocupado com Copa, com política, com um monte de coisa, com Bolsonaro, com não sei o quê, mas não se preocupa com a abençoada ou amaldiçoada da religiosidade. E é isso que está travando tudo. São 3. E é o Brasil que está liderando esta bosta. Para a nossa tristeza. Em primeiro lugar, o hinduísmo, vocês acreditam? O povo do Hare Krishna. Em segundo lugar, o cristianismo. Em terceiro, o candomblé. Vocês façam o que tem que fazer. Eu não aguento mais. Quem tem autoridade para encerrar isso é o Cristiano, que é o pai do sextudo, que é o pai de todas as criaturas etéricas do cosmos, mas ele só pode apertar o botão depois que um quantum X faça o serviço. Já como é que está isso, Cristiano, pelo amor de Deus? Foi apertado. Não foi apertado. Falta quanto? Está em 20% ainda, você cuida disso. Pega esses filhos seus aí, faz o que tem que ser feito. Após 12 de junho de 26.1, as naves iniciam as aparições com mais visibilidade. Grande nave andromedana aparecerá nos céus do Canadá entre jogos das oitavas ou quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Eu quero que vocês tenham muita maturidade para lidar. Quem tiver dúvida com isso, calendário cósmico, vai fazer o curso. Após 12 de junho de 26.1, eu trabalho nesse calendário, as naves vão aparecer nos céus do Canadá na final da Copa do Mundo de 2026. Eu não trabalho no ano de 2026 e nem nessa Copa do Mundo de que ano, sei lá esse. Nós estamos com um monte de realidade paralela. Mas isso é para quem tem olhos de ver e ouvidos para ouvir. Que ano que você está? É o da Copa? Não é o da Copa? Você está em junho? Você está no mês 6, que não é a mesma coisa. Nós temos 13 meses. E eu quero entender que vocês estão com maturidade para saber lidar com isso. Os mapas estão lá, na Fraternidade dos Mestres, e junho e julho é decisivo. Os eventos climáticos devem estabilizar. Após mais 12 terremotos, eu disse 12. Foi quanto semana passada? 8, né? 8. Então, e mais 8 tsunamis. Paciência de quem está na rota desses, porque é finaleira. A população da Terra ficará entre 3 e 4 bilhões
até no máximo de 28,3 da realidade que eu trabalho, não é nesse ano aí que o mundo... Então, porém, a consciência humana desses 3 a 4 bilhões com consciência humana são menos de 800 milhões. Porque nós estávamos com 1 bilhão e 300 de sobreviventes do Holocausto. Caiu para menos de 800 milhões. Eu não sei que povo que gosta de se perder, né? Enfim. Jair Messias Bolsonaro deve, eu disse deve. Alguém deve muito a esse homem e tem que pagar a dívida. Recuperar o seu cargo que lhe foi roubado em agosto de 26,1 e assumir em setembro de 26,1. De imediato, necessita, é uma necessidade cósmica, prender Alexandre de Moraes. Vai governar por 4 meses. E Flávio imperiosamente deve vencer as eleições em outubro 26,1. Mas isso não pode ser tão sofrido, principalmente para mim, como estão desenhando para ser. Esse é o plano da fonte das fontes. Façam isso acontecer. Porque para mim vai acontecer. Porque eu não vivo nessa realidade. E já estou com a mala pronta. Dacá explica para Cristiano que as fronteiras transmutadoras e criacionais foram todas adulteradas. Ai, meu pai, tá sabendo disso, Cristiano? Sim, senhora. E já está resolvendo, Cristiano? Sim, senhora. Eu quero muita atenção sobre esse último tópico agora. Foco, escuta e respira. Parece que foi pela turminha do Aminhotá. E é preciso sempre rever as questões de registros de primazia e de primeiro. Porque, ao que tudo indica, mais de 44% da população do cosmos teve registros adulterados, porque constava com mais de 92% da população cósmica sendo solariana. Vocês lembram que 33% da coluna foi retirada e os transmutadores foram devolvidos? Então, mas não tinha só transmutadores, tinha outras casas também. Com a destruição da casa de Hélio, sim, a Roamar foi para o saco inteira, com todos os superuniversos dentro. E também de Enoque, Arrelim. Sobraram apenas as casas de Enki e Enlil. E foram, parece que todos redirecionados para esses agora. Os registros cósmicos, todos vão ter que ser revistos. Para vocês que já fizeram, como eu descobri isso também, né? Entre outras coisas. Que fazem atendimento, às vezes, com a outra pessoa, ou com o Cristiano, que vocês são muito bons todos, e faz comigo depois. Mas o fulano, cicrano, disse que eu era de primazia solariana, e chega aqui arquetípica. Vocês foram tudo roubado. Na tenra infância. Por Aminhotá, vai lá, trouxe isso no livro A Criação do Cosmos 1, em 2021, né? Já era para ter ficado claro que Aminhotá matou os irmãos tudo e pegou as 3 mulheres. Né? Então, sempre voltando à criação do Cosmos 1, aonde o doido lá matou, pegou as mulheres todas e disse, vou ter relação com todas elas, e somente a minha herança genética vai prevalecer. Lembrando a historinha linda lá da Bíblia, né? Que ficou Adão e Eva, e parecia que era tudo bom, e lembrando que 96% que estão aqui nesse quadrante Mercúrio, nesse lugar onde nós estamos, nesse planeta que vocês conhecem, era tudo filho de Baal, anjo caído. Só que ele esqueceu de que quem repassa a genética para frente, e também a memória e a inteligência, não é o homem, é a mulher, é o feminino. Então, se era um pai só, pegou a mulherada toda, porque nós temos, vocês conhecem 4 tipos sanguíneos, tá? Mas são 7. Por que são 7 elementos? Por que tem esse monte de tipo sanguíneo? Era para ter 2. O dele e da Eva. E sei lá. Mas não. Não tem genética. Homem não passa genética, não passa inteligência, não passa nada. E a ciência provou isso.
E são 7 colunas, também não são 4. Olha, tá vendo a olheira? Você sabe o que é isso? Então, quem não dorme. E agora, com esse último reset consciencial, chip daqui, chip de lá, e não sei o quê, eles querem saber quem é de linhagem pura neste planeta. 2%. Queira você estar entre essa linhagem pura. Porque tu vai ser tão bajulado, tão idolatrado, que vai dar até nojo. Sabe aquela coisa de dar nojo no urubu? Mas, povo do corte, eu nem sei se tem corte nisso. Vamos seguir agora, respira de novo e segura o estômago. Após mais uma morte de Lady Nada, porque a mulher morre, gente. Não tem como lidar com isso. Tudo. Quem foi para a zona... Ela foi para a zona astralina, em seu arquétipo de pantera ultravioleta. Zona astralina alta, somente arquétipos do meio, transição. Zona astralina baixa, pessoas como nós, que usam esses arquétipos. E não é zona material. Cada zona tem suas subdivisões. Matéria dada já. Sanilo Marriá, que era minha matéria, assumiu como deusa criadora na zona física, no lugar da Lady Nada, e abortou a Ronda 32. Porque não conseguiu segurar uma criação que já havia sido adulterada em mais de 80% do projeto original. A Nada foi adulterando, para ver se conseguia. Só 3 se apresentou, sei lá por que também. Ainda não estamos sabendo lidar com as consequências disso. Meu concílio de consciência por Eliana. E a verdade é aquela boa, que tem que vir e a gente vai descascando junto esse abacate. Por conta disso, nós voltamos à estaca 29, 30 e 31, que os arquétipos eram abundância infinita, baleia jubarte. Paz eterna, pena branca, pomba branca. Saúde perfeita, galinha. Bem-estar, fênix dourado. Ai, que linda a fênix. Fênix é um animal em transição, que pode ser lindo ou não tão lindo. Voltamos para lá. E a Ronda 32 foi abortada, mas o evento dos deuses co-criadores está mantido para setembro. Tá? Talvez eu consiga ficar viva até lá, vou ter que fazer, nem que seja sozinha. Porque não vou atrasar essa transição cósmica em nem um dia mais. Vocês já viram que o negócio está arrochado. Alto Conselho de Sexualidade com a Bárbara, salva nós. Por amor. É aquela live que não precisa acabar, porque eu não estou preocupada ultimamente com o tempo de live, nada. Eu estou preocupada em cuspir tudo que eu trago da fonte, que eu estou vendo que o negócio afumilou. E se eu pudesse dar conselho, que eu estou nem querendo dar, esquece tudo até 26 de julho. E não tira o olho da leiteira. Se é que você quer algum dia habitar em algum lugar que seja aqui. Porque já estão me falando até em bomba nuclear de novo. Porque o povo, como disse o Trump, Brasil joga pesado, não joga mais do que os Estados Unidos. Mas vai que tem que terminar em bomba o negócio. Mas que até 26 de julho acaba. E tem que acabar, gente. Beijo. Dever de casa. Ovo do corte. Não tá de ovelhinha hoje. Não. Tá um Boa noite, amados. Cristiana, venha. Então, vamos lá. Depois disso tudo, dar aquela respirada. Tô tomando café. Iniciarmos o Alto Conselho de Sexualidade Cósmica. E que também, né? Setor de relacionamento até o... Tem um talo para resolver. E são vocês que estão orientando isso. Porque está sendo apresentado. Porque Santo Antônio pediu demissão. Tadinho do Toninho, cara. Tô com porra. Todos os santos já pediram demissão. A gente não tem que ter esse tipo de sentimento, né? A gente está falando aqui fora desse sentimento, emoção. É porque vocês têm que entrar no processo. A participação de vocês
É. Simplesmente é. Então, tudo isso aqui é uma apresentação. Para que você, então, pega isso tudo aqui, a 1h30. O que é 1h30? Imagina se você não tivesse o X para liberdade. O que é 1h30 na sua vida que vale a pena? Está aqui. Então, fama, poder e dinheiro. Relacionamento, né? Santo Antônio, por quê? Volta lá na grade dos 7 elementos e, primeiro, descobre em você. E depois segue para a sexualidade. É o caminho. Primeiro, você entendeu o que é você, quem é Deus, e depois você vai praticando e entendendo. Você vai entender tudo de uma vez, vai ser assim? Até pode. Sabe que até, né? Acontece, você pode simplesmente tirou o véu, uau, nossa, meu Deus, eu não entendi tudo de uma vez, etc. Maneiro. E pode entender uma coisinha só, mas se mantenha no caminho. É o caminho, artigo definido. Por quê? Porque depois, no Círculo do Sagrado, se você não tá lá, acesse. O pessoal vai colocar aí no chat para vocês. Eu não vou nem zoar, cara, que a mulher eu tava rezando pro Elroad. Vocês vão entender o que é. A mulher rezando pro E não é meme, tá, gente? Porque, chega no meu PV e eu tô sabendo que esses relacionamentos aí tá complexo o negócio, principalmente dentro das próprias casas. E tudo começa de dentro para fora. Então, como é que tá a sua casa aí, seu relacionamento com seu pai, com sua família, com você mesmo? Quer entender mais? A nova grade curricular já está aí, que o Cristiano colocou. Você só acessa, já começa acessando lá no Quem é Deus, para você saber, porque até Deus, lá já no Velho Testamento, fez o dilúvio por muito menos. Não é à toa que a entrega está sendo feita aí, porque Deus tem parceria, que somos nós. Sem essa parceria estar ativa, dá ruim. Deus, e por isso, volta lá, a apresentação. Está lá no Quem é Deus, tudo que tu tem que saber, o que mais precisa, tudo, está lá. Aí quando você absorver aquilo dentro daquele limite definido, segue adiante. E você vai vendo naturalmente o quanto que você é importante e fundamental nesse processo. Segue aí, Bárbara. Porque é onde realmente... Mulher passa anos rezando para Santo Antônio e descobre que era Elrond, o Senhor dos Anéis. Então, para você não ficar rezando aí para todos os santos e nada resolver, entra lá na sala Quem é Deus, depois começa esse protocolo aí, que tá e resolva-se a você, a sua vida, e daí o seu próprio relacionamento. Enfim, porque, gente, olha, se o mundo aí fora tá do jeito que tá, que vocês viram o jeito que tá, né? Acabaram de ver, 86 não sai daí, porque isso aqui é para você também, é para nós, é para todos nós. E o quanto é importante, sim, porque todos os dias chega no meu PV histórias cabeludas. Então, gente, dentro do próprio coletivo, tá? Então, bora lá fazer o que tem que ser feito, porque eu, da minha parte, já estou fazendo, e juntos a gente consegue... realmente trazer essa sexualidade cósmica, porque vocês viram na live de sexta-feira passada que a fila do sexo tá beirando e parece que só tem meia dúzia na fila dos sagrados da sexualidade, e chegou os divinos aí, o alinhamento tem a ver com divinos, tá? A Liana acabou de falar antes, então a gente está começando a entender aquele processo todo, e é matéria dada, como ela já falou, né? E depois vai estar lá no Círculo dos Sagrados essa historinha aí para vocês entenderem melhor na íntegra. Porque isso, Cristiano, já alcançou todos os reinos. Tá vendo só? Eu não sei se vocês viram aí, mas tá aí rolando na internet esse videozinho, é real, tá, gente? O gatinho chega lá todo faceiro, trazendo o rabo na boca, e não é IA, porque eu fui me certificar. E, de repente, ele vê a gata dos seus sonhos com outro gato, e ele larga o rato vivo ainda, que sobreviveu da história, e vai embora. Vai lá no canal, lá, o Códigos do Matrimônio, conheça todas essas histórias que estão sendo apresentadas. O gato que pediu Tadalafila, né, porque ficou boladão lá, o gato pediu sono, e agora? Não dá mais.
depois volta, aí morre, se mata. Se isso está acontecendo é porque está acontecendo dentro dos próprios lares. Então, bora lá encerrar isso e realmente fazer o que é preciso fazer. Isso não é piada. Isso é sobre todos, desde sempre. Então, o que você está assistindo nessa apresentação com os animais, com vegetais também acontece, é para que você participe de fato da ação. Está sendo apresentado isso. Participa da ação. É você que participa da ação. Então, qualquer entendimento que você tenha, além de relatar algo, praticar. Relatar é importante. Relatem. Mas pratiquem. Pois praticar não está no mesmo nível de relatar. Não está. Viver a vida como sempre viveu, mais abaixo de relatar. Então, homem, mulher, macho... Relatar, etimologia de relacionamento. Narrar, relatar, o que eu estou levando para outro e qual é a pedra que eu vou tomar de volta, depois disso. Qual é o relacionamento que ele está tendo nesse relatar? Porque mão única. Nossa, mas é só um lado que faz isso. Isso é sobre os dois. É sobre você sair dessa esfera na qual colocaram, por exemplo, a mulher com todos os direitos e nenhuma felicidade, que é o que está acontecendo hoje. Ela tem todos os direitos e nenhuma felicidade. Você, homem, você está entendendo isso agora que eu estou dizendo? Você tem todas as responsabilidades e nenhuma alegria. Isso está equivocado. Então, é sobre juntar o certo. Juntar você e ela e dar sentido. Mas quem dá esse sentido são vocês, quando saem do aceitar, do compreender. Tem que sair desses dois, gente. Todo mundo agarra ali, ora porque é dinheiro, ora porque não tem tempo, sabe? As ações são várias. Mas sai do aceitar e compreender e vai para o entender e vai para o praticar. Antes, Até porque não dá para validar o que você não aceitou no tempo que tinha que ter sido aceito. Porque antes, Bárbara, a gente sabe que muitas práticas davam certo. Sim, davam certo. Só que para esse momento, aquelas práticas têm prazo de validade. Elas só podem dar certo se você ficar naquela versão. Você que avança não pode usar as mesmas práticas. Essa sempre foi dentro da apresentação que a gente entrega. Você avança. Muito importante. O autoconselho está desde, com lives 21. Eliana trazendo a questão das salas aí desde 2017 com mais afinco, mais um trabalho gigantesco que ela fez, desde sempre. Eu, Cristiano, todos os conselheiros foram chegando e administrando, porque não tem muita coisa, o que ela mesma entregou, e o quanto que eu, ou você, ou todos nós, desde que essas lives começaram a ir para o ar, desde todas as salas que o Autoconselho já fez, realmente, de fato, pegou isso para, interiorizar e entender. Está sendo dito toda sexta-feira, está sendo falado e a gente está vendo o tendel que está no mundo. E tudo isso tem a ver com o quê? Relacionamento, porque tudo começa em um relacionamento. Primeiro comigo mesmo, depois com o outro, que também sou eu, porque não existem outros. Então, realmente, eu estou fazendo meu dever de casa. Realmente, eu estou ouvindo o que está sendo dito e pegando para mim, então eu vou olhar aqui em mim, na minha casa, no meu relacionamento, o que é que está pegando? Tem muita gente que não se conhece ou vai se conhecer a partir do ou com o outro. Então, gente, é hora. Passou, da hora. Então, façamos isso hoje para o bem maior do cosmos, porque não é só para mim, a gente está trabalhando para um bem maior do cosmos. Então, inclusive, a gente falou essa semana sobre os mestres de si, fraternidade dos mestres, que são os mestres fraternos e os mestres ascensos, que cada um está numa categoria, mas os mestres de si estão trabalhando para si. Mestres fraternos estão trabalhando em prol do coletivo. E mestre ascenso já atua em todas, para o bem maior do cosmos. Então, qual categoria que eu estou? E eu tenho que sair daqui do inicial e avançar. Claro que tudo tem o seu
né, próprio espaço, cada um vai saber de si, mas é imperioso e necessário, porque se a gente quer ver um novo cenário no mundo... Tudo que é apresentado aqui, que ela está aqui apresentando para vocês, nós aqui, quando a gente atende também, para esse compromisso de vocês acontecer. Gratidão aqui, o Cristiano Serrano deixou mais um superchat para nós. Gratidão, Cris. Sempre foi esclarecer. Guerra primeiro acontece comigo, dentro de mim. E paz também. Então, o casal vai ter guerra ou vai ter paz. Se eu continuar a buscar indefinidamente, eu não vou ter paz, nem saúde. Olha o gatinho aí, nem paz, nem saúde. Teve bem-estar, mas não teve nem paz e nem saúde. Teve abundância, mas não teve paz e nem saúde. São 4 itens, sempre conosco, e são a base. Bem-estar, paz, saúde, abundância. Então, se alguma dessas coisinhas que é entregue está pegando para você, é momento de você, nessa apresentação, participar da sua própria vida, porque está implodindo tudo, e eu quero estar dentro da implosão ou não? Se pergunte. Você quer estar lá dentro da implosão? Ou você quer estar praticando a sua parte, contribuindo para que o todo maior, tudo, todas as coisas, tudo e todas, reunidos, possam ter um resultado? Porque o resultado para o coletivo é resultado para você. Quando você resolve a si, você está resolvendo o coletivo. E menos gente vai ter problema daqui em diante. Então, faz isso. Respira. Respira, não pira, porque acontece um monte de coisa, você está vendo aí, né? Dinheiro, é o tal de poder. Dinheiro, poder e fama, né? Que é um tal de coisinha, tá vendo aí, né? Leiam ali, né? Porque a mulher, ó, e depois ainda botou no prato. Então, assim, é um canal para você participar, mas, sobretudo, para você participar do canal e colocar você dentro disso. Nossa, acontece. Não é acontece. Porque quando você tem um caso daquele ali, ou o rapaz que trabalha lá recebendo presente, não é sobre acontece, é sobre não acontecer. É cortar o bilau, acordo com o vizinho, presente. Nada disso é parte da real realidade. Nada. Aí, quando eu aceito, Bárbara, sabe? Pô, eu não pratico isso, mas eu não saio do aceito. Eu não me movimento. Eu compreendo que isso é sério. Mas quando você compreende que quando uma mulher corta o pinto de alguém, não é sobre cortar o pinto de alguém, é sobre cortar o cosmos. Porque eu estou dentro do cosmos. Então você está cortando na sua própria carne. Você não está cortando o pinto de alguém, não, mulher. Você está cortando o pinto do cosmos. O útero do cosmos. Mas ninguém nunca falou isso. Está sendo uma apresentação para vocês. Aí tu volta lá naquela grade e agora, agora que bateu na minha caçuleta aqui, agora faz sentido eu estudar. Porque eu não quero participar disso. Pegou a visão? E gratidão, 100. Olha, estão de parabéns. A galera aí está de parabéns. Porque a primeira general do Exército rejeita feminismo. Porque ela conseguiu. Porque ela é competente. Eu sou competente, não porque eu sou mulher. Então a gente sai daquelas coisas, né? De estar levantando bandeira por causa disso, por causa daquele outro. E não é nada disso. Então... 9 meses depois de casar, a mulher bate a cabeça no acidente, esquece completamente o próprio marido. Em vez de ir embora, ele a conquistou novamente. Os dois se casaram pela segunda vez na mesma data. Quer dizer, o cara não se colocou em impedimento com a situação. Ele foi lá e deu todo. Aconteceu, foi uma fatalidade. Alguém cortou essa mulher dentro do corpo, sabe? Cortou o braço dela, a perna, para ela cair, se estabacar. Sim.
Sim, é exatamente isso. Espiritualmente, ela acontece aqui no chão, na carne, porque esse espírito é você, essa alma, essa matéria. Então, pega essa visão, vai lá na grade. Tá conseguindo captar por que a primeira general fala claramente que é sobre competência? Desculpe. Por que a primeira general está tratando de competência e não está levantando bandeira de nada? Não é aquela que é a presidenta do Conselho de Direitos da Mulher, que só levanta bandeira? Está entendendo para praticar. O que significa o cara voltar a fazer tudo? Porque ele viu, nossa, isso aconteceu várias vezes comigo e eu tenho que resolver. Isso não se trata do homem e da mulher, e sim dos reais valores, princípios. E ele resgatou uma ação que ele tinha que resolver com aquela mulher, para isso não se repetir mais, porque se repetia. Em outra vida aconteceu a mesma coisa com ele, e na outra vida com ela, e ficou até alguém resolver. Nossa, aconteceu agora de novo. Ele entendeu, recebeu a mensagem e entendeu. Pô, vou praticar, vou fazer o que tem que fazer. Então, vou reconquistar essa mulher. Quebrou. Chame isso de maldição, chame isso de encosto. Isso é o cosmos. Quando chega algo para você, não é para você rejeitar, é para você resolver. Quando chegar para você que você percebe, nossa, minha família não é o que eu pensava. Meu marido, minha mulher, meus filhos, é para você resolver. Participar. Então, isso é para você, homem, é para você, mulher. E isso é para vocês se colocarem em visão compartilhada. Você, homem, que está me ouvindo, você nunca vai ter a mesma visão dela. Não queira ter, porque isso é propriedade dela. A mulher pensa 4 coisas ao mesmo tempo, no mínimo. Ela está imaginando que eu estou fazendo merda, eu estou quieta aqui olhando o celular. Do lado dela, ela está pensando 1000 coisas. Olha para mim, Cristiano, o que você está fazendo? Eu mostro o celular para ela. Porque a mulher, ela pensa 4 coisas ao mesmo tempo. Você, meu amigo, tu pensa uma coisa e faz isso direito. Pensa uma coisa só e pratica, e faz direito. Porque entendeu que ela tem todas as coisas, mas você está contribuindo para a direção. Mas a mulher tem e traz, né? Porque já está nela. Ela não é algo que ela precisa construir. Mas o homem, ele tem que construir, mas também constrói. Ele não traz como a mulher, mas também adquire. E aí, você, homem, você está auxiliando nisso de entender esse processo da mulher e está construindo a você mesmo. E você só consegue se construir a você mesmo. É que tem muitas mulheres também que têm tudo isso, mas também, né? E você, homem, só consegue se construir a você mesmo quando você participa da sua própria vida. Primeiro com você. Essa construção do homem, que é dia a dia. E, em relacionamento, a construção em conjunto com ela. E você vai descobrir rapidamente que você gerencia a missão dela e constrói a sua própria missão. Ó, assim. Participa disso. E do lado direito da tela de vocês, essa doutora aí é que eu gosto muito da tela. Pessoas neurodivergentes, vocês já foram ver o que é neurodivergente. Vocês já estão vendo aí que está sendo trazido nas lives sobre a questão do neurodivergente. Ó. Desenvolvem doenças crônicas quando reprimem quem realmente são e o que realmente sentem. E eu vou dizer que a maior parte desse coletivo é tudo neurodivergente. E a maioria se reprimiu desde sempre, ou nem sequer soube que era, ou tem alguma coisa, porque o autismo não é o que vocês pensam que é. O que influencia muito são as questões da afasia e dislexia, né, Cristiano? E nós estamos no trabalho aí, mas o autismo, ó, que nem diz os científicos aí, né, a parte científica afirma que o autismo pode ser um resultado da evolução do cérebro humano. Se você é homem, você é mulher. E quantos relacionamentos neurodivergentes? Tem, vários. E de todo tipo. Isso aqui não é somente sobre casamento, casal, é sobre relacionamentos. Eu tenho um com a Bárbara.
Não sou casado com ela, mas tenho um relacionamento com ela. Então é sobre relacionar-se. E você só consegue ser humano estando relacionando-se. Então, para você entender e praticar neurodivergência, compre ali aquela grade. Toda semana, na sexta-feira, eu vou estar lançando um bloco, depois colocando lá segunda e sexta para vocês. E somente da parte de sexualidade. Sexualidade é paixão, é tesão, sim. É desejo, querer e fazer também. Mas é sobre você, homem, gerenciar o que é a mulher e você se construir. E a mulher conseguir captar toda a grandeza dela e ela dar sentido para ela mesma, porque isso é com ela. Então é sobre cada um no seu lugar, mas contribuindo juntos para deixar de ferir o corpo de Deus e deixar de se ferir. Que quando você fere ao outro, está ferindo a Deus e ferindo a você. Eu tenho um relacionamento dentro de casa neurodivergente. No início foi tão complicado, mas agora tá tão bonito, né, Vitor? Aê! A gente também tem que falar o que é bom, porque precisa ter graça, que a coisa fica meio nervosa, se não der. Olha só, seu gorila, tá aí, leia. Seu gorila e dona gorila se desgorilando. Ah, mas isso aí, não é? Mas assim, não é sobre o vídeo CIA, não. É sobre o que ele tá, né, comunicando. Daí o vídeo fala até, né, um pedacinho do vídeo fala. O gorila entrega uma rosa, abraça a companheira e as pessoas se emocionam. Vocês lembram na live de sexta-feira passada que a Eliana trouxe? Só se emociona, provoca emoção ou passa emoção quem tem equilíbrio dos sagrados, pois o espírito trata de uma coisa apenas, emoção, e tudo começa em um relacionamento. A cura dos sagrados é o primeiro e último degrau da escadaria evolutiva espiritual, quiçá da escadaria inteira. Extrato da Prime Live Sagrados da sexta-feira passada. Quem não assistiu, volta lá, pois vale a pena ver de novo. Uhul! É nóis. Chegou até da calor. Lista de plano de almas de Lady Loura e Rafael deve ser honrada atemporalmente. O protocolo permanece com 8 blocos e poucas atualizações, dentro da especialização de cada indivíduo. Então tá aí para vocês, então procura o Rafael, tá aqui meio apagadinho embaixo, procura Rafael lá, @RafaRosa07, é isso, Rafael? Rafael Rosa 07, então procura ele e se coloque na fila, que está aqui, 8 blocos da sua gaveta cósmica, se coloca na fila porque aqui nesse momento é plano de alma. É mais importante, menos importante, está aqui. Para esse par, aqui, Eliane e Rafael, plano de alma. Aí para esse par aqui, Bárbara e Cristiano, sexologia e psicosmologia. Resolveu a parte do plano de alma? Beleza, vem com a gente. Ou precisa para resolver o plano de alma? Beleza, vem com a gente de novo. Autista, Down, dislexia, todo mundo em coletivo tem algum nível disso. Todo mundo. Já fazia. E até agora. Porque a gente vê isso em atendimento, o quanto que é oneroso para cada um se colocar à disposição para escutar. Nossa, eu sou autista. Eu tenho afasia. E eu tenho Down. E eu não sei. É oneroso, claro que é, mas você que está dentro dessa apresentação, se colocando à disposição. Essa aqui é uma apresentação. Ninguém está dizendo o que você faz ou não faz, mas é uma apresentação para você. Se coloca à disposição. E entre em contato com a moça aqui, está ali o telefone, e a gente vai entrar em contato com você, fazer uma sessão maneira, e é isso. É isso. Bora lá. Gente, meditação, chegamos, está aqui, ó, a nossa água já virou champanhe, ó, a água virou champanhe já, muita energia. A garrafa nossa aqui também já virou champanhe, ó, muita energia aqui, se dá para ver, né? Mas a gente sente que a entrega foi ótima e a participação de vocês também mantiveram um ótimo fluxo.
quem chegou, quem saiu, muita gratidão. De coração, de verdade, agradeço a todos que estão aqui, muita gratidão a todos que estão aqui conosco, e a gente faz isso de coração, porque é para todos. Gente, junho e julho, até 26 de julho, tira o olho do resto, resolva as suas situações pontualmente, e você entender o que é a Assembleia Geral Cósmica, faz mais, e mais, e mais, que você entendeu e está validando. Então, cada um vai colocar todo tipo de destruição é primeiro uma destruição do corpo de Deus. E nós temos que ocupar o nosso próprio lugar. O meu lugar, o corpo de Deus, é um palato mole. Eu tenho que sair do útero. Eu tenho que sair do útero e ir ocupar o meu lugar, que é aqui, ó, palato mole. Ninguém pode viver no útero para sempre. Por isso que as mães têm 9 meses um bebê. E durante aquele tempo ele tem tudo. Vocês têm que evoluir para sair desse útero. Porque nessa apresentação estão entendendo para praticar. O sair do útero, ocupar o seu lugar. Porque isso é uma alegria imensa. Ocupar o seu próprio espaço. E continuar a evoluir. Porque a evolução é contínua. Então, gratidão a todos. Gratidão, Márcio.